Muito bom, Pius Med na área, hoje pela nossa aula de etomidato, ou como eu gostaria de dizer, dominando o hipnótico cardioestável. Vamos dominar esse sedativo hipnótico. O etomidato, criado em 1970 pela Janssen, conhecido como Hipnomidate, é sim um sedativo hipnótico amplamente utilizado. Tá? Quando você lê no livro, ele está dentro da classe dos imidazol carboxilados, ou ele é um derivado imidazólico por conta da sua estrutura química. Característico como insolúvel em água e também é insolúvel em solução neutra, algumas características farmacológicas relevantes. Ele é uma mistura racêmica. Se você lembrar lá da dobutamina que a gente comentou, também é uma mistura racêmica, né? Então nós temos esses dois isômeros, é um racemato, né, com dois isômeros, que é o destrógero e o levógero. E é justamente a parte destrógera que tem atividade hipnótica, por isso que é interessante a gente comentar isso. O fármaco ele interage fortemente com o receptor GABA-A, que é um receptor inibitório, você sabe, né? Que causa aquele influxo de cloreto do ácido gama-aminobutírico, né? O famoso GABA, né? Ele é caracteristicamente mais seletivo para o receptor GABA-A e tem menos interações iônicas, o que traz uma característica um pouco melhor em relação a esse sedativo hipnótico, aí, causando uma depressão do sistema nervoso central. O fármaco, após a sua injeção, características farmacocinéticas e dinâmicas aqui, né? 75% dele fica ligado a proteínas, particularmente a albumina, e já se descreve bem farmacologicamente que ocorre redução do cortisol, da cortisona e da aldosterona, a gente vai comentar um pouquinho mais do porquê disso lá na frente, e um aumento leve dessas 11 desoxicorticoesterona e os seus metabólicos naquela cascata que eu comento um pouco mais para frente, tá? Sobre a tal da possível insuficiência adrenal, a gente vai comentar. Mas farmacologicamente seria isso. Além disso, ele é altamente lipofílico e por conta disso penetra a barreira hematocefálica em até 2 minutos, tá? Motivo pelo qual tem um efeito imediato, tá? Seu metabolismo é hepático, sua excreção é na sua grande maioria renal, com uma pequena excreção biliar também, tá? Então, por conta disso é que a gente fala que o etomidato ele é um sedativo hipnótico sem propriedade analgésica, tá? Não tem propriedade analgésica e de ação imediata por conta dessas características que eu acabei de falar para vocês. Além disso, ele tem um perfil hemodinâmico favorável, ou como o livro gosta de dizer, um mínimo efeito cardiovascular ou um sedativo cardioestável. Por conta disso que se aprende muito, né, até na graduação, mas também na residência e nas aulas de pós-graduação e até nas aulas aí de título de especialista em anestesia e título superior em anestesia, essas características farmacológicas que eu trouxe para você. É uma boa opção no choque, por exemplo, por conta disso, tá? E os seus outros possíveis problemas eu comento no restante da nossa aula aí. Mas sim, essa é uma característica dele, o nosso sedativo cardioestável. Seu início é imediato, a duração, acabei de administrar, e aí? 5 a 15 minutos dura esse medicamento. Sua dose, entre 0,1 e 0,15, a maioria das referências traz, na verdade, entre 0,1 e 0,3, tá? O livro de emergência da USP traz entre 0,1 e 0,15 e o motivo é até por conta dos resultados, provavelmente, de alguns trials que mostram que doses maiores podem estar associadas à insuficiência adrenal e pacientes críticos com piora. Então, varia na literatura a dose máxima de 0,15 a 0,3, mas as duas são bem descritas na literatura, tá? Então, por isso que eu coloquei em vermelho aqui. Então, aí, dose máxima entre 0,15 e 0,3 miligramas por quilo. Pode ser feita a segunda dose e é descrita como 0,05, ou seja, metade da dose mínima ali, ó, miligramas por quilo. Print nesse slide e guarda como cola. Alguns cuidados. Doses menores, por conta dessas características que eu falei para vocês, devem ser feitas em pacientes hepatopatas, por exemplo, e pacientes idosos, por conta também das suas características farmacológicas que eu acabei de falar. Efeitos conhecidos, né? Lógico, sedativo e hipnótico, mas os mais badalados aí, ó, não só na prática como em prova, é mioclonia e supressão adenal, que eu falo à parte. Pode causar depressão respiratória descrita em até 10%, ou seja, algo relevante a se pensar, mas tem um perfil de segurança nisso, tá? E náuseas e vômitos também relatados aí. Relação à mioclonia. Vejam que até 40% dos casos pode ter mioclonia e realmente
na prática é uma coisa que a gente acaba percebendo. Porém, ela é dose dependente, tá bom? Por que causa essa mioclonia, Cláudio? Então, os livros, eles trazem, a maioria dos livros trazem essa explicação aqui que eu falei, que basicamente é entre a consciência e a inconsciência, na hora da indução ali, ocorre uma certa perda de inibição cortical, o que poderia gerar essa pequena mioclonia, que não é uma crise tônico-clônica generalizada. Não é. Pode até confundir, mas não é. Pequenas mioclonias. Dose dependente, como reforço, e paradoxalmente é interessante lembrar que em modelos experimentais esse etomidato tem atividade anticonvulsivante, tá? Porém bem menor do que os benzodiazepínicos, motivo pelo qual um dos tratamentos possíveis descritos na literatura em relação a essa mioclonia seria uma pequena dose de midazolam, 1 a 2 mg a cada 60 segundos. Não é costumeiro se fazer isso, tá? Supressão da adrenal. Pode acontecer sim, está descrito e é realidade, tá? Redução do cortisol ocorre, mas isso que é enfático, ela é transitória e no máximo nas primeiras 24 horas, por conta de uma forte inibição nessa enzima chamado 11-beta-hidroxilase produzida pelo córtex da suprarrenal. E nessa cascata aqui, né, inibindo essa enzima, a gente teria uma redução do cortisol, podendo ocorre sim a supressão do cortisol, podendo ou não gerar insuficiência adrenal. Eu comento mais sobre alguns artigos no fim da aula aí. Ampola tem 10 ml e tem 20 mg, ou seja, 2 mg em cada ml. A sua infusão ali entre até 60 segundos, tá? Você pode gravar o 3, que eu prefiro, tá? Então em 30 segundos a cada 3 minutos ali. É um jeito legal de gravar. E esse é o slide que vale milhões, que tá aqui um print para você dar, já calculado para você, tá? Então, média de pacientes mais magrinhos, 70 quilos, vê isso aqui. 100 quilos mais pesadinhos, pensa nisso aqui. Então, mais magrinhos ali da nossa emergência UTI, dose mínima ali segura, ó, 3 ml e meio, ou seja, menos da metade da ampola. Dose máxima, aquela de 0,3 inclusive, tá? Nos pacientes magrinhos ali, ó, no máximo uma ampola. Pô, paciente pesadão, 100 quilos ali, dose mínima, uma ampola. Dose máxima, uma ampola e meia. Então, colocando como 0,3, print, guarda para vida. Mas e aí, com essa possibilidade de mioclonia, insuficiência, supressão adrenal podendo gerar insuficiência adrenal, devo usar ele? Olha, esse é um assunto complexo, tá? Mas eu vou trazer um resumo de alguns estudos principais e até um pouco da minha opinião sobre isso aí. Então existem uma série de estudos que tratam sobre a insuficiência adrenal, até vitamina C foi estudada para tratar isso daí, mas tudo começou aqui em 1983 no Lancet, que mostrou esse artigo que, comparado com opioides benzodiazepínicos, o etomidato foi um pouquinho pior, o que foi ruim para o etomidato naquela época. Em 2012, eu lembro na residência, esse trial era muito comentado porque o etomidato foi associado a um pior desfecho nos pacientes com sepsis. Vale ressaltar que o estudo que na meta-análise tinha maior relevância, que era esse aqui de 2009, ele tem uma série de particularidades aí que você pode dar um print e depois ver por si mesmo, pacientes um pouco mais graves, não foi randomizado, né, cegamentos, uma série de probleminhas aí em relação a esse estudo, mas ele mostrou isso, não contraindicou, mas ficou-se um pouco mais criterioso nos pacientes com suspeita de sepsis. Cuidado com o etomidato, essa era a mensagem. 2021 aqui já dando um salto, essa meta-análise fala que ele causa insuficiência adrenal, mas ele não aumenta a mortalidade. Ou seja, se o intensivista usar, ele deve estar atento para o possível tratamento da insuficiência adrenal nos pacientes particularmente críticos. Tá? Nessa estudo randomizado, né, foi feito o etomidato versus a ketamina na emergência, aparentemente com resultados um pouco melhores para a ketamina, tá? Mas o desfecho não era muito bom, era mortalidade no dia 7 e no dia 8. No dia 7, sim, no dia 8, não. Né? Questiona-se esse tipo de desfecho, mas é uma coisa a se pensar aí. E em 2023, um estudo que, né, foi um pouco mais comentado aí, que é essa meta-análise que trouxe o etomidato aí com pior desfecho. Porém, algumas coisas a se comentar.
Estudo único, um N de 801 até aí ok, né? Time de via aérea e anestesistas, maravilha, isso é bom. Mas aí, etomidato versus ketamina. A pergunta que eu faço é, a ketamina é o melhor tratamento com evidência robusta na ocasião? Hoje, posso dizer que é fármaco invasiva versus cateterismo primário? Porque esse seria um estudo, né? Compara uma possibilidade com com o melhor atual. E não dá pra gente afirmar que a ketamina é esse cateterismo primário nessa situação de comparação, né? E mais uma vez aqui, sobrevivência no 7º dia como desfecho. Então, é uma série de particularidades. Eu acho que você deve levar em conta isso daí, mas não é porque é uma meta-análise que você vai, a partir de hoje, parar de usar o etomidato. Leve em conta todas as características farmacológicas que eu falei para você na nossa aula completa. Leve em conta o diagnóstico específico de insuficiência adrenal e como você vai fazer isso para você poder tomar a sua decisão, e leve em conta sim os resultados desses trials aí, tá? Mas não é porque é uma meta-análise que sempre vai ser o resultado a verdade, tá? Depende dos ingredientes dessa meta-análise. Essa é uma aula grátis do nosso curso Sedação na Emergência e na UTI. Se você tem interesse nesse curso, se inscreva na pré-inscrição, na descrição do nosso vídeo. Muito obrigado, siga o PiusMed no Instagram, essas são minhas redes sociais e a gente se encontra na próxima. Valeu!